doença do refluxo gastroesofágico. Eu trouxe aqui os principais temas abordados na prova de residência médica quando a gente trata de doença do refluxo. Então, só para fazer um contexto, a gastroenterologia ela ocupa um total de 4,4% da prova de residência, e dentro da gastro, a doença do refluxo é o segundo tema mais importante, tendo quase 17% da gastro. E os principais tópicos abordados na prova da RIM são os exames diagnósticos, o quadro clínico e tratamento, indicações cirúrgicas, técnicas cirúrgicas e complicações da doença do refluxo. Então, começando com uma definição, a doença do refluxo gastroesofágico é uma afecção crônica decorrente do fluxo retrógrado de parte do conteúdo gastroduodenal para o esôfago ou órgãos adjacentes. Ela tem como mecanismo fisiopatológico predominante que causa incompetência da junção esôfago-gástrica, isso aqui vocês podem ver aqui no lado direito, o relaxamento transitório do esfíncter esofágico inferior, a hipotonia do esfíncter esofágico e ruptura anatômica da junção esôfago-gástrica com frequência e associação com a hernia tal. E esses mecanismos eles são abordados nas provas. Como vocês veem, a prova da Federal Fluminense de 2017 colocou: sobre o refluxo é correto afirmar relaxamento transitório do esfíncter esofágico inferior, hipotensão do mesmo, distorção anatômica, como por exemplo a hernia tal, são os principais mecanismos responsáveis pela doença do refluxo. Qual que é o quadro clínico desse paciente? O quadro clínico, o paciente ele tem sintomas típicos e atípicos. Dos sintomas típicos, a gente tem azia, pirose, regurgitação, e frequentemente os pacientes descrevem uma sensação de bola na garganta. E a prova também gosta de perguntar isso. Quais os sintomas mais frequentes encontrados na doença do refluxo? Então, pirose e regurgitação. Quando a gente trata dos sintomas atípicos, nós temos rouquidão, pigarro, laringite, desgaste do esmalte dentário, dor retroesternal de origem não cardíaca, asma, tosse crônica, bronquiolite, pneumonia de repetição, entre outros. E a gente tem que ficar atento com os sinais de alarme. São eles: anorexia, perda de peso, disfagia, hemorragia, anemia e odinofagia. E para vocês perceberem como a prova cobra isso, é um sinal de alarme da doença do refluxo. Então a gente viu ali, né? Disfagia, sinal de alarme. Então, conhecendo o quadro clínico do paciente, a gente pode realizar um teste terapêutico, se ele se enquadrar dentro desses aspectos. Então, os pacientes com menos de 40 anos que apresentam manifestações típicas, sem sinais ou sintomas de alarme, a gente pode considerar fazer um teste terapêutico com IBP em dose plena. Por exemplo, um omeprazol 40 mg. E aí a gente utiliza esse tratamento por 4 a 8 semanas e vê se o paciente vai melhorar ou não. Associa isso às medidas de comportamento, que são elas: a gente aborda a alimentação do paciente, pede para ele reduzir alimentos gordurosos, café, álcool, bebidas alcoólicas. Também vê as medicações em uso, algumas delas estão relacionadas com relaxamento do esfíncter e piora do refluxo, como por exemplo antidepressivo, tricíclico, bloqueador do canal de cálcio. Também conversa com o paciente para evitar se deitar 2 horas após as refeições, evitar refeições copiosas, ou seja, refeições muito volumosas, fracionar a frequência, né, dessas refeições e reduzir ou cessar o fumo. Então, a prova também gosta de perguntar essas medidas comportamentais: elevar a cabeceira, evitar deitar 2 horas, evitar deitar após as refeições, reduzir o peso corpóreo, emagrecimento, reduzir drasticamente ou abandonar o hábito de fumar e diminuir o número de refeições. Não, né? A gente tem que aumentar o número de refeições com aumento do volume ingerido, não, diminuição do volume ingerido e intervalos menores. E dentro dos exames de imagem, a gente tem a endoscopia, que tem como principal vantagem a avaliação da presença e o grau de esofagite e complicações das afecções associadas. Nós temos a pH-metria esofágica, que é um exame que por muito tempo foi considerado padrão ouro. Ele tem como vantagem a avaliação da presença e da intensidade do padrão do refluxo. A gente tem a manometria esofágica, que é um exame solicitado no pré-operatório dos pacientes com refluxo gastroesofágico. E ele tem como
vantagem o diagnóstico de distúrbios motores específicos do esôfago. E, por fim, a gente tem a impedância pH-metria, que é um exame muito caro, mas é o considerado padrão ouro para a doença do refluxo. Porém, como eu falei para vocês, a pH-metria esofágica por muito tempo já foi considerada padrão ouro. E muitas provas gostam de lembrar isso. Então é considerado padrão ouro para diagnóstico de doença do refluxo, pH-metria 24 horas. Na Universidade Federal de Santa Catarina, mesma coisa, perguntando. E um exame que caracteriza um distúrbio primário, a caracterização de distúrbio primário de motilidade esofagiana em um paciente com sintomas de refluxo é feita por meio de, então como a gente viu, a esofagomanometria é um exame para motilidade do esôfago, utilizado no pré-operatório dos pacientes com distúrbio doença do refluxo gastroesofágico. E para fazer o tratamento cirúrgico, a gente tem indicações do Colégio Americano de Gastroenterologia, que fala o seguinte: pacientes em tratamento clínico prolongado e dependentes de medicação, esse seria uma indicação. Ele também fala que a cirurgia não está recomendada para pacientes que não respondem ao IBP, sejam sintomáticos típicos ou atípicos. E a gente também tem as recomendações da Federação Brasileira de Gastro, que vai falar que, como indicações, a impossibilidade do paciente arcar com os custos do medicamento, pacientes com manifestações atípicas, cujo refluxo foi devidamente comprovado por um exame, por exemplo, pH-metria, né? E na doença do refluxo complicada, com evidência de lesões esofágicas graves como úlcera, estenose, adenocarcinoma e Barrett, e grandes hérnias hiatais sintomáticas. A prova também gosta de perguntar isso pra gente. Então, qual das alternativas abaixo não contém uma indicação para o tratamento cirúrgico da doença do refluxo? Então, Barrett, uma complicação, complicações respiratórias, hérnias hiatais sintomáticas e ausência de resposta ao tratamento clínico com inibidor de brombo, isso não é, né? Outra questão da Higgs 2019 consiste em indicação cirúrgica absoluta para a doença do refluxo. Alívio dos sintomas com inibidores de bomba de próton? Não. Esofagomanometria alterada? Também não. Dor torácica? Não. Pneumonia aspirativa de repetição? Sim. E como é feito esse tratamento cirúrgico? Então o cirurgião faz uma fundoaplicatura, ele pega o fundo do estômago e envolve o esôfago, e essa fundoaplicatura ela pode ser feita por várias técnicas diferentes, envolvendo 360 graus, envolvendo 270 graus, e ele também faz uma hernioplastia atal, né? Sobre essas técnicas cirúrgicas, a prova também gosta de perguntar. Vocês vão perceber aqui que das técnicas que eu mostrei para vocês, apenas a alternativa C não está presente. E dessas técnicas, a técnica de Nissen de 360 graus é a técnica mais utilizada. A prova também pergunta isso, né? E a doença do refluxo ela tem algumas complicações, como a úlcera esofágica, a estenose e o Barrett. O Barrett é o estágio final da doença do refluxo. De 7 a 10% dos portadores de doença do refluxo vão evoluir para Barrett. E ele é detectável no exame da endoscopia, né? A definição de Barrett é a substituição do epitélio estratificado e escamoso do esôfago por epitélio colunar com células de padrão intestinal. E de 5 a 10% ao ano progridem para displasia. Então olha mais uma questãozinha falando de conceito. Sobre o Barrett, a cenária correta, né? Então, o epitélio colunar, visualizado durante a endoscopia digestiva alta e confirmado por histologia, quando presente acima da junção esôfago-gástrico. Então, conceito de Barrett, alternativa A. Como que a gente faz o segmento desse paciente? Então, uma vez que a gente fez o diagnóstico por endoscopia, o Barrett ele pode ser sem displasia, daí a gente vai fazer a cada 3 a 5 anos a endoscopia. O Barrett pode ser uma displasia de baixo grau, e a gente vai fazer uma endoscopia a cada 6 meses. Pode ser feita uma mucosectomia, se tiver localizado, ou uma radioablação, se for circunferencial. E se for uma displasia de alto grau, então a gente de fato tem que fazer uma reeditação endoscópica por radiofrequência ou uma esofagectomia, né, propriamente dita.